Você está inseguro ou perdido com a nota fiscal de serviço nacional? Será que todas as prefeituras vão finalmente emitir um padrão único de documento a partir de 2026? Será que vai ter só uma integração, únicos comportamentos, finalmente? Ou será que tudo isso não passa de uma bobagem? Ou será que isso só muda depois de 2033? Ou. Eu tô gravando esse vídeo aqui para responder algumas grandes perguntas e te ajudar a entender o que é real, o que é bobagem e o que de fato vai acontecer no fim do dia. Muito tem se falado e eu vi várias bobagens sendo espalhadas por aí, então eu estou trazendo aqui o nosso conhecimento da Nota Gateway, que antigamente era conhecido como E-Notas Gateway, para te responder o que é a Nota de Serviço Nacional. Será que a gente vai realmente ter um padrão único finalmente? Uma única integração, únicos comportamentos? Será que tudo isso vai realmente ser obrigado em todo o Brasil? Ou seja, todas as prefeituras vão emitir uma única nota fiscal de serviço? O que acontece para MEI? Ou será que já aconteceu? E a partir de quando que tudo isso vale, não é? Então, eu emito em várias cidades. O que eu vou precisar fazer ou o que muda na prática? Essas são algumas das perguntas que eu quero responder aqui. E tudo, pessoal, tudo baseado em documentos oficiais do governo, que inclusive a gente vai ver juntos aqui de forma bem breve. Eu não vou passar em todos os pontos para não ficar muito grande esse vídeo e tentar ser o mais simples e objetivo possível. Então vamos lá? Eu organizei esse vídeo em perguntas e respostas para facilitar aqui a nossa troca e ser mais objetivo sobre o tema. Só para dar um pouco de contexto, talvez você já ouviu falar de Abrasf, é uma associação brasileira das secretarias das fazendas ou das finanças, eu confesso que eu não lembro o termo certo, mas há muitos anos atrás elas tentaram unificar esse padrão de comunicação para a nota de serviço, criando uma sugestão de modelo, e só que as prefeituras começaram a implementar de uma forma totalmente despadronizada. Então, uma mudava uma coisa, outra mudava outra, uma incluía um campo, outra incluía outro, e aí prefeituras que ignoraram completamente o modelo, né? E aí ficou toda essa zoeira que a gente conhece hoje para a nota de serviço, né? Onde cada cidade funciona de um jeito diferente. A nota de serviço nacional, esse novo projeto, ele trouxe uma abordagem muito diferente. Ela não simplesmente sugeriu um modelo, ela trouxe ferramentas, sistemas, softwares. Então, a gente está falando aqui de uma aplicação web, a gente está falando de um app mobile, a gente está falando de APIs para que as prefeituras e os contribuintes integram para comunicar com esse sistema nacional. Então, o grande objetivo desse projeto é realmente trazer uma padronização geral da cobrança do ISS, da forma como a gente emite nota fiscal de serviço em todo o Brasil, né? E aí, então ele é composto por vários elementos e ele traz essa proposta de unificação. Só que tem uma grande pergunta a ser respondida que é: será que ele vai ser obrigado para todo mundo? Será que ele unifica tudo? Como que isso é feito, não é? E aí a gente já entra numa grande pergunta que é: todas as prefeituras serão obrigadas a usar? A maior confusão de tudo está aqui, não é? As bobagens se falam muito por aqui. E a grande verdade de tudo isso é que em 1º de janeiro de 2026, todas as prefeituras sim serão obrigadas a aderir à nota fiscal de serviço no sentido em que elas precisarão compartilhar os dados das notas de serviço emitidas no município dentro de um repositório nacional que faz parte da NFSE Nacional. Ou seja, para consultar as notas que nós tomamos como CNPJs em qualquer lugar do Brasil, a gente sim vai ter um padrão único. Você vai conseguir ler um layout unificado das notas que você recebeu dos seus fornecedores, prestadores, né, em qualquer lugar do Brasil. Por outro lado, essas mesmas prefeituras não são obrigadas, até então, elas não são obrigadas a emitirem nesse padrão nacional. Mas e aí, como é que isso funciona na prática, né? Basicamente, a prefeitura vai poder escolher continuar usando o seu emissor próprio, municipal, com suas características, o seu formato de integração, os seus atributos, tudo que é municipal. Porém, ela é obrigada a compartilhar a nota emitida com o padrão da NFSE Nacional. E lá, então, todas as notas serão unificadas dentro desse modelo. Então, vai facilitar bastante para você consultar as notas tomadas. Apesar que você vai ver que o sistema é bem limitado, né? Você vê os relatórios das notas, mas você não consegue puxar, não consegue baixar um relatório, não consegue ver isso consolidado. É uma única, mas você já consegue ter uma visão bem clara das notas tomadas. E aí, a partir desse período de 1º de janeiro de 2026, todas as prefeituras terão que subir as notas para esse repositório nacional. Por outro lado,
essa emissão da nota, como você pode ver aqui, por exemplo, nessa tela de parametrização que as próprias prefeituras utilizam, você vê aqui que na hora dela credenciar, ou seja, essa tela é a tela que a prefeitura, ao aderir ao projeto da nota de serviço nacional, vai ver e vai poder escolher. O município irá utilizar os emissores públicos nacionais, ou seja, o padrão de emissão vai ser o nacional, e aí se ela usa esse modelo, aí sim a gente tem um padrão único de emissão, de comportamento, não de comportamento, né? A gente vai entrar nesse ponto ainda. Mas, no mínimo, você tem uma integração unificada se a prefeitura usar a opção sim, né, de usar o emissor nacional. Só que a gente já viu que só umas 200 prefeituras anunciaram que vão usar o emissor nacional. A gente pode até ver aqui o comunicado de São Paulo. Nesse sentido, a Fazenda Paulistana informa que o município de São Paulo manterá o emissor próprio de notas fiscais, ou seja, as empresas estabelecidas neste município continuarão a utilizar a NFSE através do sistema municipal atualmente disponível. A gente tem esse outro comunicado de Brasília também, que reforça. É importante ressaltar que o Distrito Federal manterá a utilização do emissor próprio de NFSE disponível em ISS, Fazenda, blá blá blá. Basicamente, essas duas prefeituras já anunciaram que vão manter os seus emissores próprios definitivamente, independente da NFSE nacional. O que significa isso na prática? Você continua mantendo a mesma integração que tem hoje, tanto para a Prefeitura de São Paulo quanto para o Distrito Federal. Ou seja, você tem as mesmas integrações, cada uma é diferente, né? Tem os seus comportamentos, atributos, formas de integração, é tudo diferente. Porém, essas prefeituras, essas localidades vão ter que, depois que a nota é emitida, subir isso para o repositório nacional. Então, quando você for consultar essas notas lá no repositório nacional, né, seja você mesmo ou nota tomada, você vai conseguir ter elas num padrão unificado. Facilitou muito a consulta, mas a emissão, como você pode ver, as prefeituras não são obrigadas a seguir um padrão unificado. Até hoje, para vocês terem uma noção, aqui a gente atende dezenas de milhares de CNPJs que só emitem nota de serviço, só essas dezenas de milhares, e só Porto Alegre e Marabá já emitem pela nota de serviço nacional. Porto Alegre não é para todo tipo de empresa, então, se eu não me engano, lucro presumido e lucro real não usam a nota de serviço nacional, eles têm que usar o padrão municipal de Porto Alegre. Então, aqui em resumo, as prefeituras são obrigadas a compartilharem as notas a partir de janeiro 26, mas não são obrigadas a emitirem pelo padrão nacional, ou seja, é mais um padrão a ser suportado, pelo menos é o que a gente tem visto por enquanto. Então nada de, eu vou integrar uma vez e acabou. Não, esquece isso aí está muito distante da realidade. Por outro lado, e até para confirmar isso ainda mais, se você olhar no site do próprio Portal Nacional da Nota de Serviço, a emissão da NFSE pelo sistema da Receita Federal será obrigatória ou o município poderá continuar utilizando exclusivamente o seu próprio sistema. Por hora, o convênio não é obrigatório para todo mundo. Além disso, mesmo que o município opte por aderir ao convênio da NFSE, é possível continuar usando os seus sistemas próprios e apenas compartilhar as notas emitidas com o ambiente nacional da NFSE. Então, está muito claro aqui para você, preto no branco, baseado em evidência, em documento comprovado do governo, que é basicamente a obrigação é só de compartilhar os dados e não de usar o emissor, ou seja, a integração unificada Brasil afora. Beleza? Então, respondido isso e evidenciado, se por acaso eu já consegui te ajudar de alguma forma, esse vídeo já gerou algum valor para você, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, deixa seu like e me fala nos comentários se ficou alguma dúvida, o que você está achando desses projetos. Manda sua dúvida se você tiver alguma outra que a gente possa gravar outro vídeo para responder. Indo para a pergunta de teremos um modelo único de NFSE para todo o Brasil, acho que você já meio que entendeu que a NFSE nacional, por enquanto, não é a grande resposta, não é a grande solução, mas é um caminho interessante, a abordagem é muito mais eficiente do que o modelo Abrasf, porém as prefeituras não são obrigadas a emitirem por lá, então a gente continua tendo que integrar uma série de layouts, uma série de integrações diferentes e suportando comportamentos municipais, elementos municipais, regras, atributos e tudo mais. Hoje, a NFSE nacional traz uma grande vantagem na consulta de nota tomada, né, que vai facilitar muito, vou te mostrar aqui. Por outro lado, a emissão, que é a parte mais crítica, continua um grande desafio para quem precisa emitir em várias cidades. Então hoje a NFSE nacional é mais um padrão a ser suportado, mais uma integração que a gente precisa trabalhar. Franqueadoras, ERP, software house que atendem
empresas por todo o Brasil que precisam emitir as notas de serviço dos seus clientes continuam com esse desafio de integrar inúmeros padrões. Inclusive, já começou a ser exigido por várias prefeituras o envio do NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviço, que é a identificação do serviço prestado na nota. E, em teoria, tem gente aí, é outro boato também, né? A gente vai passar NBS e agora não precisamos mais lidar com as inúmeras variações do Código de Serviço Municipal, né? Que às vezes tem que mandar o item da lista, às vezes o Código de Serviço Municipal, às vezes enfim, item da lista, um outro, um KNAI, às vezes é uma mescla dos três, uns dois, tem uma formatação X, formatação Y, enfim, uma loucura esse Código de Serviço. E com o NBS isso vai ser resolvido. Esquece isso, tá? Claro que a finalidade no longo prazo vai ser essa, a gente entende que vai substituir os códigos de serviço, né? A gente vai substituir tudo isso através do NBS, só que, cara, não tem nem prazo. Então, hoje, a gente tem que lidar com mais esse código também. Então, além dos códigos de serviços municipais, a gente tem que passar o NBS e várias prefeituras já começaram a exigir isso. Em tese, talvez até em 2033, com a extinção em teoria, da LC 116, que regulamenta o item da lista de serviço, a gente possa ter só o NBS e aí sim vai ficar bem mais fácil. E falando em notas tomadas, que pelo menos nesse ângulo do projeto tudo foi facilitado, se você entrar no sistema da nota de serviço nacional, você vai ver que tem uma função NFSE recebidas. E lá você vai conseguir listar todas as notas que o seu CNPJ recebeu. É só você autenticar com o certificado digital e aí você vai conseguir ver tudo isso lá. Não tem uma forma até então de exportar tudo, né, de você conseguir conciliar isso de uma forma mais simples, porém você pode integrar com a API do Repositório Nacional, da NFSE Nacional, e aí sim, de forma muito mais simples, você vai conseguir puxar todas as notas tomadas do seu CNPJ, ou dos seus clientes, se você atende várias empresas aí, né? Então facilitou muito nesse aspecto, né? Isso é muito bom. Para o MEI é um cenário bem diferente. Eles já foram todos obrigados, em todo o Brasil, a emitirem pelo emissor nacional. E aí sim facilitou demais, porque a gente está falando de um padrão unificado, de fato, né? Uma integração única, de verdade, aqui para a NFSE, para MEI. E eles podem usar um portal muito mais simples, né? Não tem que ficar lidando com inúmeras variações dependendo da prefeitura e tal. Eles podem emitir via portal web, usando o GovBR ou certificado digital. E eles também podem emitir usando um aplicativo mobile disponibilizado de graça para eles. E a partir de quando que começou tudo isso, né? Então, para MEI, a gente já falou, novembro de 2023, e todas as prefeituras serão obrigadas a compartilhar as notas para o Repositório Nacional a partir de janeiro de 2026. Algumas já começaram, né? Então várias prefeituras começaram a compartilhar as notas de serviço. Só essas duas que eu comentei, Porto Alegre e Marabá, que estão emitindo pela nota de serviço nacional, então a adesão está muito baixa mesmo, muito baixa. E algumas prefeituras já começaram, inclusive, a exigir o NBS, né? Como eu comentei. Então tem o exemplo de Sumaré e Valinhos, por exemplo. Se você tentar emitir nota de serviço lá sem passar o NBS, suas notas serão rejeitadas. E para quem emite em várias prefeituras, o que muda afinal? Em linha geral, você tem mais um padrão de integração a ser mantido. Essa é a nossa leitura hoje. A gente tem mais ou menos 2.400, 2.300 prefeituras já integradas. Então é mais uma que a gente está integrando para suportar, né? Você vai continuar lidando com várias integrações, com vários comportamentos diferentes. E mesmo quem emitir pelo portal nacional, você vai continuar tendo algumas regras municipais diferentes. Então você vai ter, cara, eu posso cancelar a nota de serviço? Em que momento que eu posso? Eu posso cancelar se eu emitir sem tomador? Eu posso emitir sem tomador? Eu posso cancelar? Eu posso substituir uma nota? Tem vários comportamentos, várias regrinhas que continuam diferentes ali mesmo usando o emissor nacional. E a adesão continua bem baixa, então já tem mais ou menos 250 prefeituras que informaram que vão usar o emissor, né? Mas no universo de 5 mil é bem pequeno e quase ninguém está emitindo hoje em dia com isso, sendo que São Paulo e Brasília, que são duas grandes localidades, já informaram oficialmente que vão continuar usando o próprio emissor, né? E falando em emissor, no MEI você consegue emitir pelo app, você consegue emitir com o GovBR lá no site ou usando certificado digital. Por aqui, inclusive, na Nota Gateway, por exemplo, nossa infraestrutura de automação de nota fiscal, a gente permite que os nossos usuários possam emitir notas para MEI sem nem precisar do certificado digital. Então a gente tem muito cliente que tem uma base grande de MEI e isso facilita para escalar a solução com esse mercado. Bom, em resumo, né? Resumo de toda essa ópera aí,
MEI já é obrigado a usar desde 2 de novembro de 2023, para todo o Brasil mesmo. A nota de serviço nacional não obriga todas as prefeituras a emitirem por ela. Então, cada prefeitura pode sim seguir usando o seu emissor próprio, com suas integrações, particularidades, atributos, comportamentos, tudo municipais. Porém, elas são obrigadas, a partir de janeiro de 2026, a compartilharem os seus dados das notas com o repositório nacional, e aí sim você tem uma forma única de buscar as notas tomadas pelos seus CNPJs, o que já facilita bastante por um ângulo. Já temos várias prefeituras solicitando o NBS, né? Se você não sabe o que é NBS, dá uma olhada aqui nesse vídeo, deve ter algum link para algum conteúdo nosso, inclusive a gente tem um manual que a gente fez simplificado sobre a reforma, um manualzão aí, um guia bem prático, com linguagem bem simples e leve, que te explica melhor o que está acontecendo com a reforma tributária, principalmente com o ângulo para os documentos fiscais, para as notas fiscais. O que muda, né? NBS, CBS, IBS, né? Todas essas unificações de tributos, em teoria unificação, é o caminho, né? Mas tem um caminho grande até isso acontecer. Reforçando, tudo que eu falei aqui e tudo que está se falando sobre a NFSA nacional, sobre a NBS, sobre os prazos, sobre os comportamentos, sobre tudo isso vai depender muito de quando você está vendo esse vídeo, não é? Então muitas coisas são dinâmicas. Por exemplo, tivemos a última nota técnica 003, se eu não me engano, que introduziu um atributo totalmente novo ligado à natureza de operação, né? Ele tem um nome de indicador da operação, algo assim, e lá surgiram 25 a mais ou menos 30 códigos novos que a gente vai ter que usar, apesar da natureza de operação na nota, vai ter que ter mais essa réplica da natureza de operação, que provavelmente é uma progressão para um padrão mais unificado no futuro, em alguns anos, quem sabe, né? Tenhamos fé. Então, tudo pode mudar, né? Muita coisa pode mudar, muita coisa pode evoluir, para bem, para pior, enfim, vamos esperar o melhor aí. E se de alguma maneira isso te ajudou, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para quem isso faz sentido eventualmente e se inscreve para receber novas atualizações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse mundo fiscal maluco no nosso Brasil. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau!